Olá, gente, boa noite. Quem fala aqui é o professor Alfredo Melo da Silva. Estamos a poucos dias da realização da prova de merendeiro, concurso SEDUC 2018, Estado do Amazonas, e vamos para mais uma aula, certo? Hoje nós vamos falar de conhecimentos específicos, de um assunto que algumas pessoas pediram e que é um assunto muito importante. Especificamente no último concurso não caiu nenhuma questão sobre o tema, mas como está no edital, temos que estudar para não sermos pegos desprevenidos, certo? Vamos lá. Conhecimentos específicos, segurança no trabalho. Quando nós falamos em segurança no trabalho, nós precisamos entender o que vem a ser segurança no trabalho, certo? Apesar de buscando alguns conhecimentos, estudando algum material de algumas empresas que prepararam para esse concurso, alguns estão confundindo segurança no trabalho com segurança do trabalho. Quando fala de segurança no trabalho, se você for analisar alguma dessas apostilas que estão aí no mercado, eles vão falar sobre questão de segurança mesmo, da não violência na área de trabalho, na escola e essas coisas, certo? Eu entendo que o examinador está pedindo, o que o edital está pedindo, não é isso, não é questão de segurança, aquela segurança do Estado para o ambiente de trabalho. Até porque não é responsabilidade do merendeiro saber isso nem fazer isso. Eu entendo que apesar desse no segurança no trabalho, ele está falando da segurança do merendeiro trabalhando na instituição, trabalhando na escola, e é isso que nós vamos tratar, certo? Vamos lá. Quando nós falamos de segurança no trabalho, nós estamos falando de meios de proteção de quem? Do trabalhador no ambiente em que ele está inserido. Qual é o ambiente que o merendeiro está inserido? Na cozinha de uma escola, no refeitório de uma escola, certo? Tudo isso, esse meio de proteger, essa ação de proteção, ela tem que, além de proteger o próprio merendeiro, o próprio servidor público, proteger também as demais pessoas, promovendo que um ambiente de saúde de forma geral. E quando nós aplicamos essas medidas de segurança no trabalho, nós conseguimos dar uma melhor qualidade de vida aos funcionários do órgão público, no caso, as escolas. Melhor qualidade de vida, professor? Sim, por quê? Porque se você não aplica medidas de segurança, você pode gerar acidentes que vão inviabilizar aí a permanência da pessoa no trabalho ou fazer com que ela sofra algum acidente, algum problema físico. No caso, temos também problemas de esforços repetitivos, casalé. Nós temos diversos problemas que o mau uso o mau desenvolvimento da atividade laboral, do trabalho, ele pode gerar, certo? Quando nós falamos em definição de o que é segurança no trabalho, o que se deve fazer, o que não se deve fazer, dentro do nosso país nós trabalhamos com a aplicação do princípio da legalidade. Por quê? Um órgão público, um servidor público, ele só pode fazer aquilo que é previsto em lei. E as normas de segurança no trabalho, elas são definidas por lei. Contudo, nós temos um pequeno problema nessa questão que mais à frente eu vou falar, certo? Mas entenda isso, quem define normas seriam a legislação. Quando nós falamos de segurança no trabalho, segurança do trabalho, nós estamos falando em prevenção de acidentes, de incidentes e melhora na qualidade de vida. Você vai dizer, mas acidente e incidente é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, e você vai precisar anotar e entender esses conceitos, que eu vou falar um pouquinho mais à frente aqui, no próximo slide. Esses conceitos você tem que entendê-los, copiar e entendê-los para numa eventual questão de prova, você saber diferenciar uma coisa de outra, certo? O primeiro conceito que eu quero que vocês anotem e escrevam é de acidente.
Quando nós falamos de acidente, nós estamos falando de um evento que não foi planejado, não é algo que estava previsto, certo? E para se caracterizar como um acidente, esse evento ele precisa resultar em lesão, ferimento, machucado, ele precisa gerar uma doença ou morte, ou seja, ele precisa gerar um dano de qualquer tipo que seja, certo? Eu estou na cozinha e a faca corta um pedaço da minha unha. Isso é um acidente? Sim, causou uma lesão. Certo? Eu estou fritando um ovo na cozinha da escola e espirra óleo em mim. Isso é um acidente? Sim, gerou uma lesão. Por menor que seja, ela é uma lesão, certo? Então nós vimos o que é acidente. Mas se vier o conceito de incidente, nós estamos falando de outra coisa, certo? O incidente é aquele evento que conduz, tem a possibilidade de lhe levar a causar um acidente, certo? Por exemplo, você está fazendo a limpeza da cozinha e você deixa água no chão e não seca o chão, certo? O fato de deixar água no chão, isso é um incidente. Por quê? Porque ele pode levar a um acidente. O fato de ter água no chão, alguma pessoa pode entrar na cozinha com calçado inapropriado, deslizar na água, cair, se machucar. Um incidente, fato de deixar a água no chão, conduziu, levou ao acidente. Então são coisas diferentes. O incidente ele pode levar a um acidente ou pode dar origem a um acidente. Perfeito? Conceitos diferentes, acidente e incidente. Então nós vemos aí uma classificação de acidente e incidente. Isso é um grupo de conceitos dentro da segurança do trabalho. Agora nós vamos ver um segundo grupo de conceitos, que é o relativo a perigo, a risco e a dano. Certo? Quando nós falamos em perigo, nós estamos falando que é uma situação que tem potencial de provocar danos ao homem. O que é o perigo? Nós vimos aquele exemplo que eu acabei de dar de deixar água no chão da cozinha. Isso é um perigo, isso pode gerar dano, isso tem potencial de causar danos ao homem? Sim, tem. Então isso é um perigo, certo? O perigo gerou um incidente que pode gerar um acidente. Certo? O perigo ele não se relaciona somente à pessoa, ele pode se relacionar à propriedade, ao patrimônio. Eu deixo a botija de gás ligada. Isso é um perigo, isso pode gerar uma explosão, causar dano ao patrimônio. Todo o óleo da minha cozinha eu despejo diretamente diretamente no esgoto, na rede de esgoto. Isso é um perigo ambiental também. Ou você pode combinar tudo isso. Mas perigo, então, é a fonte ou a situação com potencial de provocar danos, tanto ao homem, quanto ao patrimônio e ao meio ambiente, certo? Risco, o que vem a ser o risco? É a probabilidade você vai combinar probabilidade de ocorrência e gravidade de um determinado evento perigoso, certo? Probabilidade de ocorrência e gravidade de um determinado evento perigoso. Eu deixo a botija ligada e deixo uma boca do gás ligado e deixo uma outra boca liberando somente gás. Tem uma probabilidade de ocorrência? Tem. Há uma gravidade de um evento? Sim. Então o risco é isso, é quando você junta a probabilidade de ocorrência, pode acontecer um acidente, com a gravidade de um determinado evento perigoso, deixar o gás vazando, certo?
Então, perigo, nós já vimos o que é, nós já vimos o que é risco. Nós vamos ver agora o que é dano. O que é dano? O dano vem a ser a consequência desse perigo que foi gerado, em termos de lesão, doença, prejuízo ao homem, à propriedade e ao meio ambiente. Então, tudo aquilo que for consequência do perigo, isso gera um dano. Esse dano, ele pode ver o que? O acidente, ele gera um dano à pessoa. Ele pode gerar um dano ao meio ambiente, tudo isso. A própria estrutura do prédio. E por último, o último conceito que você precisa saber. O que vem a ser a saúde para a segurança do trabalho? Saúde na segurança do trabalho é quando o bem-estar físico, o mental e o social do ser humano, eles estão equilibrados. Quando há esse equilíbrio, nós estamos falando de saúde para a segurança do trabalho. Correto? Quando nós falamos em segurança do trabalho e aquilo que nós falei sobre risco, aqueles conceitos anteriores que nós falamos sobre perigo, risco, dano, e ao falarmos de risco nós estamos falando de que combinação de ocorrência, da probabilidade de ocorrência, a gravidade do evento perigoso, esses riscos de acidentes no trabalho, eles podem ser agrupados em 4 categorias diferentes. Quais seriam essas categorias de riscos? Os riscos físicos, os riscos químicos, os riscos biológicos e os riscos ergonômicos. Na cozinha, que é propriamente dito o que nós estamos estudando e para qual cargo é destinado, de merendeiro, certo? Quais seriam os riscos físicos que existem dentro de uma cozinha? São aqueles riscos que estão relacionados a quê? Que envolvem o quê? O calor, o frio, a umidade, ruído, vibrações, choques elétricos, isso é muito importante, certo? Risco de explosões, incêndios. Quando nós falamos de riscos químicos, nós estamos falando de quê? Principalmente de produtos que podem gerar problema à saúde. E acontece muito o uso de detergente alvejante nas cozinhas, certo? Nós vamos ver que você, quando trabalhar numa cozinha, o ideal, e é o que a norma diz, é você usar equipamentos de proteção individual. Quando você for lavar a louça, você tem que usar uma luva. Para quê? Para se proteger dos riscos químicos, dos produtos químicos que tem no detergente, no alvejante. Você vai dizer, mas isso é uma baita de uma frescura, eu não preciso disso. Ok, se você não vai usar, o problema é seu. Mas para a prova, você precisa saber que ao lidar com produtos químicos, removedores de gorduras, poeiras, detergentes, alvejantes, você tem que usar equipamento de proteção individual, que seria uma luva. A luva é que vai lhe proteger. Dos riscos físicos também, a luva é que vai lhe proteger. O que não acontece, mas se na sua escola tivesse uma câmara fria onde é guardado os alimentos, você, ao entrar nessa câmara fria, você tinha que ter um equipamento de proteção individual, que seria o quê? Um casaco de proteção a frio. Se na sua cozinha tem muito ruído, você tem que usar um equipamento de auditivo para proteger a sua audição. Senão você fica surdo. Que nem questão de incêndio. Tem que haver equipamentos, métodos de proteção. Certo? Então nós vemos os riscos físicos, os riscos químicos e os riscos biológicos. Estamos lidando com alimentos. Há um grande risco de contaminação por fungos, bactérias e vírus. Certo? Você tem que tomar muito cuidado com isso. E o quarto risco é o risco ergonômico. O que é o risco ergonômico? É aquele que está relacionado ao esforço físico, ao seu corpo. Você está trabalhando numa cozinha e todo dia você tem que carregar a cesta com os alimentos que vão fazer a refeição das crianças no dia, certo? Todo dia você carrega aquela cesta super pesada. Quando você faz esse esforço, você tem que usar equipamentos de proteção para o seu quadril, para a sua coluna, certo? A postura incorreta na cozinha, você é todo o tempo dobrado, isso pode te causar problemas. Além de posições incômodas, trabalho em pé o tempo inteiro, ritmo excessivo, repetição,
Tudo isso são o quê? São os grupos, os riscos de acidentes e os seus agrupamentos. Então, quando falamos de risco de acidente, esse acidente ele pode ser físico, ter relacionamento com a categoria de físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. Quando falamos em acidentes que acontecem em cozinhas, quais são os principais tipos de acidentes que ocorrem? Queimaduras, quedas, cortes, choque elétrico, fraturas, deslocamentos, contusões, luxações, entre outros. É disso principalmente que a segurança no trabalho ela vai lhe proteger, tentar evitar que você tenha qualquer desses problemas, certo? E nós vamos ver, mas o que causa tantos problemas? Gente, a maior causa de acidente em cozinha é descuido, principalmente do colaborador. Descuido e desatenção do colaborador. Você está fazendo algo na cozinha e está descuidado, está desatento, não está prestando atenção no trabalho. Então, quando você estiver desenvolvendo seu trabalho na cozinha, você tem que ter total atenção, certo? Como nós vemos a questão de queimadura, é muito comum essa questão de queimadura por desatenção. Você está fazendo algo, você se queima, vapor de água, óleo aquecido, você encosta sem querer no fogão. Então, você tem que ter muita atenção para isso, certo? Quando você estiver cortando carne, estiver utilizando facas, certo? As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, ela indica que quem usa faca deveria usar uma luva, aquelas chamadas luvas de teia metálica, luvas que evitariam os cortes. Eu sinceramente nunca vi em escola nenhuma ninguém usando ou utilizando, mas seria essa a regra. Só que caso não tenha, o que você tem que desenvolver? A atenção. Está cortando, evite conversar, evite a conversa e faça apenas o seu serviço. E aquilo que eu falei sobre quedas é uma das maiores causas de afastamento do ambiente de trabalho de quem trabalha em cozinha. É você cair em pisos escorregadios e ter problemas articulares, certo? Isso dá para evitar? Dá para evitar. Como é que se evita as quedas por causa de pisos escorregadios? Com botas. Mas quem deve fornecer a bota? O Estado deveria fornecer a bota. O empregador que deveria fornecer a bota. Ele fornece também? Não conheço. Mas o equipamento de segurança para evitar quedas em pisos escorregadios são as botas. Certo? Vamos lá. E como eu falei, o que nós devemos fazer para evitar acidentes numa cozinha? Aí onde você vai dominar na cozinha, que você vai ser o merendeiro da escola. Você, para evitar esses acidentes, você vai ter que usar os equipamentos de proteção. Retornando, caso o Estado lhe forneça. Usar equipamento de proteção e redobrar sua atenção. E nós vemos aqui algumas atitudes que vão ajudar na prevenção dos acidentes, certo? Nós vemos que muitas escolas trabalham com equipamentos velhos, geladeiras velhas, certo? Que a fiação não está muito boa. Então o ideal é o quê? O que vai evitar choques elétricos? O aterramento adequado dos equipamentos, certo? Você vai, não você, né? A escola, através da Secretaria de Educação, tem que fornecer equipamentos adequados. Se você percebe que o equipamento está dando aquele choque, por mínimo que seja, você deve imediatamente comunicar a quem? Ao seu superior, para que seja feita o conserto, para que seja feita o reparo do equipamento. Você, como servidor público, você como merendeiro, você jamais deve se calar diante de um problema. Diretor não tem poder de lhe demitir, certo? Não é uma empresa particular que, se o diretor não for com a tua cara, você é demitido. O máximo que pode ser feito é você ir para outra escola. Você não vai colocar sua vida em risco por causa de um equipamento que está com problema, com medo de o diretor não gostar da sua reclamação, certo? Você não é obrigado, como servidor público, a fazer nada que seja ilegal ou coloque sua vida em risco.
Percebeu o problema, comunica ao seu superior. Está com problema. De preferência, registre a sua reclamação, registre a sua ação para ele. Certo? Outra ação que pode evitar problemas é a proteção de partes móveis de máquinas e equipamentos. Há algumas máquinas e equipamentos que têm partes dela que podem causar acidente. Por isso elas têm que ser protegidas, certo? Barreiras físicas para impedir o contato com superfícies aquecidas. Se tiver um fogão que superaquece demais uma chapa, tem que haver essas barreiras físicas. Principalmente organização e limpeza do ambiente. Um ambiente sujo e desorganizado é ótimo para causar acidente. Caixas jogadas no meio do local de trabalho vão lhe causar problemas. Então o ambiente ele tem que estar organizado e limpo, além de haver sinalização. Certo? Aquilo que eu falei, caso você for trabalhar com faca, seria obrigatório o uso de luvas de malhas de aço. Esse uso de luva de malha de aço ele vai lhe proteger de cortes acidentais. Assim como são necessárias luvas do tipo Grafatex, que são aquelas luvas resistentes ao calor. Você não deve pegar nenhuma panela com pano de prato ou com outro material que não seja apropriado, porque isso pode causar um acidente. E aquilo que eu falei, o uso de calçados de segurança e luvas para trabalhos de limpeza e higienização em geral. As luvas nitrílicas são aquelas luvas feitas de nitrila, que é um novo material, é um material, certo? Que é um pouco diferente na verdade, deixa eu explicar. As luvas nitrílicas são aquelas luvas azuis que você usa para limpeza, certo? Ela é diferente da luva de látex, que é aquela luva feita de borracha. As luvas de látex são principalmente aquelas usadas em saúde. Para materiais assim, para materiais que incluem solventes, produtos corrosivos, óleos, essa luva nitrílica ela é melhor, ela é mais indicada. Além de não causar tanto problema de alergia como a luva de látex causa, certo? Então, se falar em luva nitrílica, é a luva de borracha, aquela famosa luva. Vamos lá, deixa eu explicar. Ela não é borracha no sentido de uso do látex. Ela é um material sintético, certo? É uma borracha sintética. É a luva nitrílica. Ela é mais resistente a solventes, a corrosivos. E ela é a mais utilizada nas cozinhas, por essa resistência dela ser maior no trabalho de limpeza e higienização em geral. Vamos lá. E como é que se protege de doença, de problemas, como é que a segurança no trabalho ela pode ser aumentada? Através de EPIs e EPCs. EPIs são equipamentos de proteção individual e EPCs são equipamentos de proteção coletiva, certo? Na cozinha, algumas manipulações você não tem como evitar, certo? Você não tem como mudar a dinâmica para evitar algumas situações. Então, quando você faz alguns desses processos, é obrigatório a utilização de equipamentos de proteção individual, certo? O mais comum você dentro de uma cozinha, dentro da cozinha de uma escola, é você utilizar os EPIs individuais, que seriam o quê? Calçados apropriados, luvas e aventais impermeáveis. Esses são basicamente os itens obrigatórios para você que está dentro de uma cozinha. Assim como a touca. A touca não é equipamento de proteção, porque ela não lhe protege de nada. Touca é um equipamento de higiene, para você ter higiene no preparo dos alimentos. Mas equipamento de proteção para os pés calçados, para as mãos luvas, para o tronco avental. Se fosse usar um equipamento para a cabeça, seria um capacete. Já equipamentos de proteção coletiva são aqueles equipamentos que não está relacionado a uma pessoa, mas são indispensáveis a todos que
participam ali do ambiente de trabalho. O que englobaria esses equipamentos de proteção coletiva? As sinalizações próprias de segurança, proteção de alguns equipamentos, aquele aterramento elétrico que eu falei, para a porta da geladeira não dar choque, e assim sucessivamente. Proteção de equipamentos elétricos, muito importante quando se trata de cozinha, é um piso antiderrapante. Por que há necessidade de piso antiderrapante? Principalmente em escadas e rampas. Porque numa cozinha se trabalha com muita gordura. Se o piso não é antiderrapante, a tendência dele gerar uma gordura no chão e causar um acidente é bem maior. Assim como em escadas e em rampas, onde o problema que ele gerar pela queda vai ser maior do que em outros lugares. Vamos lá, aqui nós precisamos entender uma coisa. Quem regula as normas de proteção do trabalhador é o Ministério do Trabalho. Através de quê? Através das NRs. Aqui está NER, mas é NR. Através das NRs, que são normas regulamentadoras, certo? A norma regulamentadora número 1, ela é bem clara ao dizer que as normas regulamentadoras, elas são aplicáveis. A norma regulamentadora NR1, ela diz que as normas regulamentadoras, elas são relativas à segurança e são de observância obrigatória pela empresa privada e pela empresa pública, além dos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos poderes legislativo e de judiciário, certo? Mas aí ele faz uma pequena ressalva. Só se aplica a NR a esses órgãos públicos, a esses entes públicos que possuem empregados que são regidos pela CLT. Vamos lá. O serviço público, ele tem algumas normas de regência. Há funcionários públicos. Quando nós falamos de funcionários públicos, eles são aqueles funcionários em que o regime de trabalho deles é todo regido pela CLT, pela Consolidação das Leis de Trabalho. Se ele tiver um problema numa empresa pública, por exemplo, um Banco do Brasil, um Petrobras, ele é regido pela CLT, ele entra na Justiça do Trabalho e resolve o problema. Há outros servidores que não são regidos pela CLT. São chamados servidores estatutários. São aqueles servidores que são regidos por um regimento próprio. No caso da SEDUC, os servidores que vão ser contratados, os merendeiros, eles vão ser regidos por um instrumento próprio, uma legislação própria. São chamados servidores estatutários. Por que isso é importante? Porque as normas regulamentadoras, elas só se aplicam aos empregados públicos, aqueles que são regidos pela CLT. Então, de modo geral, as normas regulamentadoras, as famosas NRs, quem já trabalhou com segurança do trabalho, já trabalhou em empresa do distrito sabe disso, elas não se aplicam aos servidores estatutários, ela não se aplica ao merendeiro da SEDUC. Contudo, nós vemos que segurança é uma questão de postura profissional. A própria Constituição brasileira, ela fala que é um direito do trabalhador a segurança no desenvolvimento do seu trabalho, certo? Então, apesar de não se aplicar de forma direta as normas regulamentadoras, elas são usadas de forma subsidiária para regulamentar essa situação de proteção do empregador. Quando nós vemos acidentes no trabalho, as principais causas desses acidentes são 4: a desatenção, a distração, a falha em seguir aquelas normas que nós falamos e brincadeiras na cozinha. Estou brincando com uma faca, estou desatento e causa um acidente, certo? Você deve se lembrar o que quase 100% dos acidentes, eles podem ser evitados. Quase 100% dos acidentes podem ser evitados. Como? Evitando os incidentes. A gente viu a diferença de acidente
para incidente. Se você evita o incidente, há grande probabilidade de você evitar totalmente o acidente. Vamos lá. Tecnicamente, existem duas causas de acidentes. Quais são essas causas de acidentes? Atos inseguros e condições inseguras. Duas causas de acidentes. A gente viu que as maneiras de causar um acidente são várias, 4, certo? Só que as duas causas que vão se dividir naquelas 4 é o que? São duas: atos inseguros e condições inseguras, certo? Aquelas 4 elas estão englobadas em quê? Em atos inseguros e condições inseguras. Nós vemos que a NB18, não NR, NR é Ministério do Trabalho, NB é da Associação da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então a NB18 da ABNT, ela fala que existem vários aspectos que vão decorrer dessas duas causas. Quais são essas duas causas? Atos inseguros e condições inseguras. Vamos lá. Então, vários aspectos que decorrem disso. A primeira é a negligência. Negligência é o quê? É a omissão voluntária do cuidado. Falta de atenção. Omissão voluntária. Você deixou de tomar uma atitude que iria evitar um acidente. Você não utilizou sua bota no ambiente em que o chão está molhado. Então isso foi negligência. Você negligenciou a sua segurança. Você não atentou para a sua segurança. Certo? Você está cortando uma carne sem o uso da sua luva de malha de aço para proteger sua mão. O segundo aspecto aí é a imprudência. Quando você é imprudente, você deixa de observar as medidas de precaução e segurança necessárias no momento para evitar um mal. É quando você tem aquele excesso de confiança. Você diz, não, eu já sei, não preciso mais me preocupar com segurança. Você vai fritar algo e não atenta para o cabo da frigideira que está para fora do fogão, ao invés de estar para dentro do fogão. Você diz, não, eu já domino aqui. Então a imprudência é quando você age de forma descuidada, quando você age de forma que você entende que você domina aquilo e que não há nenhum perigo. É como se você dissesse, eu domino, se surgir algum problema eu resolvo, não há perigo nenhum, certo? E por último é a imperícia. Imperícia é o que? É quando você não sabe fazer algo e se mete a fazer algo. Você não tem experiência em fazer algo e você faz algo. E você vai lá e faz aquilo que você não sabe, certo? Ou então não é sua função fazer aquilo, você vai lá e faz. Então essas, de acordo com a NB18, são aspectos que decorrem daqueles atos inseguros e condições inseguras. Nós devemos evitar negligência, imprudência e imperícia. Certo? Mas você tem que perceber o quê? Que acidente sempre vai ser a soma de mais de um ato, de mais de uma condição. Principalmente em decorrência de aspectos psicossociais, que são aqueles denominados fatores pessoais de insegurança. Quase sempre um acidente ele é ocasionado por mim, pela pessoa que está fazendo o ato, praticando o ato. Como eu falei, aí causas de acidente de trabalho, desatenção. É muito comum que correr. Quando você está num ambiente de trabalho, num ambiente perigoso que envolve risco, a atenção ela tem que ser totalmente redobrada. Então, no ambiente de trabalho, nunca corra. Fique atento ao caminho e aos colegas à sua volta. Cuidado. E ao que eles estão fazendo. E o movimento deles. Se ele vem com uma caixa na mão, você tem que estar atento a isso. Segundo, distração, não está concentrado no trabalho. Você está cortando uma carne e está pensando nos seus problemas conjugais. Você está cortando alguma coisa, está pensando no seu namorado, na sua esposa, no seu esposo, de um problema, da falta de dinheiro, de uma situação difícil. Então, quando você faz isso de forma desconcentrada, distraída, isso é uma das maiores causas de gerar
de provocar um acidente. Não prestar atenção no que você ou no que o colega está fazendo, certo? Como eu falei, uma das principais causas de acidentes são as quedas em cozinhas, em ambientes de trabalho de cozinha. O que você deve fazer para evitar acidentes de quedas na cozinha? Como é que se evita quedas na cozinha? Primeiro, o chão sempre tem que estar limpo e seco. Limpo e seco, jamais o chão tem que estar molhado. Você começou a lavar o chão, termine, finalize, não deixe ninguém entrar, certo? Quando cair algum líquido no chão, limpe imediatamente, certo? E se você vê que foi um colega que derrubou, não diga isso não é problema meu, porque como membro da equipe da cozinha, você tem obrigação, é problema seu sim. O acidentado pode ser você. Então, caiu algum líquido no chão, imediatamente limpe, imediatamente faça a limpeza. Terceiro, nunca carregue objetos grandes o suficiente para que não possa se ver o caminho à frente. Isso é muito comum, nós pegarmos caixas, carregamos no braço e a caixa ela cobre a nossa visão. Nunca faça isso, certo? Isso é medida de segurança. Por último, caminhe. Para evitar quedas, caminhe. Nunca corra. Mesmo que você seja urgente, caminhe. Nunca corra. Para evitar queimaduras, como é que nós fazemos? Primeiro, nunca coloque líquido quente acima do nível dos olhos. Eu fiz um leite quente e vou colocar sobre a geladeira para depois eu pegar. Jamais faça isso. Nunca o líquido quente ele tem que estar acima do nível dos seus olhos, acima da sua altura, porque a probabilidade de acidentes é bem maior, certo? Segundo, sempre considere as calças, cabos, sempre considere as alças, cabos, formas e panelas. Sempre considere que as alças, cabos, formas e panelas estão quentes. Nunca vá pegar um material desse de qualquer forma, certo? Sempre leve em consideração, sempre imagine que eles estão quentes. Quando você for pegar uma panela, imagine que ela está quente. Nunca imagine ela fria. Sempre imagine ela quente. Terceiro, use protetores, luvas ou panos secos para proteção quando for pegar algo quente. O ideal é o quê? São aquelas luvas que eu falei. Luva para pegar material quente, certo? Sempre use algo para se proteger. Mesmo que você ache que você está acostumado com calor e aquilo não vai lhe prejudicar. Certo? Cabos de panelas, aquilo que eu falei, sempre fora do caminho. Nunca o cabo da panela ele tem que estar para fora do fogão, sempre para a parte interna do fogão, certo? Itens pesados, não tente carregar se você não consegue. Solicite ajuda de outra pessoa. Trabalhar em cozinha, apesar do calor ser muito grande, o ideal, a norma diz que você deve usar manga longa. Por que você deve usar manga longa? Para evitar queimadura. Quando estiver fazendo alguma fritura, não pular gordura da frigideira em você, nos seus braços. Certo? Toda vez que você estiver no ambiente da cozinha, estiver portando algum material que possa causar um acidente, um dano, você tem que avisar a pessoa que está na sua frente, que está de costa para você, porque talvez ela não tenha lhe visto e vire de forma abrupta, de uma forma rápida e cause um acidente. Você está entrando no ambiente e vê uma pessoa de costa, você já avisa, olha, panela quente na mão, faca, estou com faca na mão, para que possa evitar o acidente. Aquilo que eu falei dos cabos e panelas, evitar sair da superfície do fogão e os cabos sempre virados para dentro. Vamos lá, uma coisa interessante. Quando você cozinhar açúcar, for fazer alguma calda de açúcar, muito cuidado. Porque queimadura por calda de açúcar ela é muito grave. Ela gera um problema muito grande. Isso é uma das principais causas de acidentes.
Incêndios na cozinha, certo? Atenção para os extintores. Tenha conhecimento onde eles estão localizados e saiba usar o tipo certo de extintor. Porque há vários tipos de extintores. Há extintor líquido, há extintor de espuma e há outros extintores de acordo com o material inflamável que vai ser combatido. Você jamais pode usar um extintor de água no incêndio numa parte elétrica. Você não pode usar outros extintores, então saiba usar o tipo correto de extintor. Você precisa saber agora quais são os tipos de extintor? Não, não precisa. Mantenha sal e bicarbonato de sódio à mão para apagar pequenos incêndios. Então, gente, se o incêndio for grande, evite tentar apagar. Você não pode jamais tentar apagar um incêndio grande. Tire todo mundo da cozinha e saia. Mas caso seja um incêndio pequeno, uma lata de... o óleo na panela pegou fogo. Você pode tentar apagar usando o quê? Ou bicarbonato de sódio ou o próprio sal. Você joga sal em cima. Por que isso? Por que isso acontece? Porque bicarbonato de sódio... Então você pode usar o bicarbonato de sódio e o sal para apagar pequenos incêndios, porque eles são ricos em gás carbônico, em CO2, certo? Esse é o material que o CO2, o gás carbônico, é como se ele tirasse o oxigênio do local do fogo, e sem oxigênio não há fogo, certo? Então pequenos incêndios na sua cozinha você pode apagar usando o bicarbonato de sódio ou sal. Certo? Aí você vai dizer, então eu posso usar farinha, fermento? Não, isso daí não tem CO2, então não é apropriado, certo? A única coisa, e ressalto, para pequenos incêndios você pode usar sal ou bicarbonato de sódio. Mais comum é ter sal na sua cozinha. Certo? Mantenha coifas e fogões limpos e livres de gordura. Gordura, ele pode pegar fogo, apesar de acharem que não. Gordura, ele pode levar a um incêndio. Não fume na sua cozinha. Há leis que proíbem isso. Em caso de fogo, desligue todas as entradas e equipamentos elétricos. E se o fogo já estiver grande, pegue as pessoas e saia de lá. E chame os bombeiros. Nada de dar uma de herói para apagar um fogo grande que você pode morrer. E como é que eu tenho um local seguro de trabalho? Mantendo uma boa manutenção de equipamentos e utensílios. Ah, mas eu não sei fazer manutenção. Se tiver problema, comunique imediatamente ao seu superior, que no caso seria a diretora da escola. Iluminação adequada. Sua cozinha ela tem que ter uma iluminação adequada. O chão jamais pode ser escorregadio, certo? Saídas elas não podem estar obstruídas. Elas têm que estar claramente sinalizadas. O ideal é que haja sensores de fogo, são aqueles sprinklers, que são aqueles que ficam no teto, que quando ele tem uma fumaça, tem um fogo, ele liga os chuveirinhos para apagar os incêndios. Extintores de incêndio, telefones de emergência à mão, vocês têm que haver na cozinha o telefone dos bombeiros para resolver uma situação dessa. Rotas de trabalho livres e desimpedidas. O trabalho ele tem que fluir, tem que haver um fluxo na cozinha para que possa ele se desenvolver de forma geral. A organização é muito importante. E por último, boa ventilação. Uma cozinha ela tem que ser um ambiente ventilado, em que se houver um pequeno vazamento de gás, ele não se acumule. A ventilação ela é fundamental nesses ambientes de trabalho. Apenas falando um pouco sobre EPI, o EPI ele é aquele dispositivo de uso individual que você deve usar na sua cozinha, certo? No seu ambiente de trabalho, quando você estiver desenvolvendo sua atividade. Você usa EPI quando é impossível você eliminar todos os riscos que pode ter naquele ambiente de trabalho, certo? Você não consegue eliminar todos os riscos, você obrigatoriamente tem que usar EPI. Na minha cozinha eu consigo eliminar todos os riscos? Digo logo que não. Se você vai usar uma faca, não tem como você usar uma faca sem ter um risco,
certo? Se você vai fritar, você não pode fritar sem um avental de proteção. Se você for lavar pratos, você não pode lavar pratos sem uma luva de proteção, certo? Então, não havendo essa possibilidade de eliminação de todos os riscos, você tem que usar um EPI, um equipamento de proteção individual. E esses equipamentos de proteção individual são classificados de acordo com a parte do corpo que deve ser protegida. O que eu falei sobre cabeça? Aquela touca de proteção é um EPI? Não. Aquilo é um equipamento para dar higiene ao ambiente de trabalho. O equipamento de proteção de cabeça é o capacete, mas em cozinhas quase não se usa, certo? Os principais itens que são usados na cozinha são, por exemplo, a luva de proteção em raspa aí. É interessante nós sabermos que as luvas... O que é uma luva em proteção em raspa? Quando é tirado o couro bovino para fazer o quê? Para fazer materiais, luvas, casacos, jaquetas, certo? Ele tem o lado interno do couro e o lado externo do couro. Essa parte interna do couro, ela é chamada de raspa, certo? E a parte externa é chamada de vaqueta ou de flor. Quando o equipamento ele pede uma proteção mais aveludada, mais áspera, que dê para segurar as coisas, o indicado é você usar a raspa do couro, essa parte interna do couro. Então, o equipamento, a luva de proteção em raspa, ela é a indicada para a proteção de mãos e braços do empregado contra agentes abrasivos e escoriantes. Aquilo que pode lhe causar escoriação, pode lhe causar abrasivo, ele tem que usar uma luva de proteção em raspa principalmente. Luva de proteção, que são as chamadas luvas de borracha. Elas são usadas basicamente, as chamadas luvas de borracha, as luvas nitrílicas, para proteção das mãos e punhos em manuseios de combustível contra agentes químicos e biológicos. Na cozinha, os agentes químicos são principalmente os da limpeza dos pratos, né? Como eu falei, aquela diferença entre a luva nitrílica e a de látex. A nitrílica seria uma borracha meio que sintética, certo? E luvas de algodão aí, ó, que são usadas contra riscos mecânicos, protege as mãos contra produtos abrasivos e escoriantes e são resistentes a cortes ou contém rebarbas onde se necessite boa aderência. Há vários tipos de luva. O que você precisa saber? Você tem que usar a luva de proteção nas suas mãos. Esse é o básico que você precisa saber. Esses detalhes você não há necessidade para a sua prova. Calçado de proteção na cozinha ele é obrigatório, ou quase sempre se usa aquelas botas brancas, né? Então a bota ela é obrigatória para quê? Para evitar derrapagens, torções de pés e escoriações. Isso que protege o pé, o tornozelo. O que protege o tronco na cozinha é o avental, certo? Também ele é confeccionado pela raspa de couro, a parte interna do couro do boi. E vai ajustado tanto no pescoço quanto na cintura. Vai evitar o quê? Os cortes, escoriações, certo? Quando nós falamos de uso do EPI, nós falamos de responsabilidade. O empregado ele tem que usar o seu equipamento com responsabilidade e para a finalidade que se destina. Jamais o merendeiro ele pode sair da escola levando suas luvas, levando sua bota de proteção. Eu vou para casa de bota que eu não trouxe meu sapato. Não pode. Você tem que usar o equipamento de segurança no seu ambiente de trabalho, certo? E mantê-lo conservado. Caso a escola lhe forneça, quando esse equipamento já está impróprio, você comunica ao seu superior e para que ele providencie outro. Certo, gente? Então, o assunto de segurança no trabalho foi esse. Acessem lá o Drive, que o link está aqui embaixo, para você ver questões, responder questões e dar continuidade aos seus estudos. Certo? Obrigado a todos e um grande abraço.